onde uma determinada conduta no trabalho pode ser considerada normal. A partir de que ponto o modo de falar ou de agir passa a ser visto como assédio. Cada vez mais as pessoas estão denunciando esse tipo de ação. Estão em andamento no Tribunal Superior do Trabalho cerca de 2.400 processos envolvendo assédio moral e outros 81 sobre assédio sexual. O programa Artigo 5º está começando e vai falar sobre como essas condutas são tratadas legalmente. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à igualdade e à segurança. Também estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Para falar sobre o que pode acontecer em caso de assédio no trabalho, principalmente quando se trata de servidores públicos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Valdir Campos Lima, advogado de Direito Trabalhista, e também Mariano Borges, advogado e professor de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Mariano, gostaria de começar esclarecendo o que configura o assédio moral. Quando ele é detectado, é violado o princípio da igualdade previsto no artigo 5º? Assédio moral é uma conduta reiterada, compulsória, com o intuito de menosprezar, diminuir, fazer com que a pessoa se sinta minimizada no ambiente profissional, no intuito, na maioria das vezes, de que ele peça o desligamento da entidade. E nesse caso, o princípio da igualdade é atingido? O princípio da igualdade é atingido porque homens e mulheres são iguais perante a lei. Existem algumas modalidades. Muito se fala do assédio moral do superior quanto ao inferior. É o que a gente chama de assédio moral vertical ascendente. Mas existe também, embora em menos situações, até pela sua dificuldade de comprovação, o assédio moral vertical descendente, é aquele do inferior quanto ao superior. Então, eu vejo que, de maneira igual, em várias feições, ele pode acontecer sim. Doutor Valdir, e no caso do assédio sexual? Uma simples cantada, uma brincadeira mais íntima já configura ou precisa de uma ação mais direta? Eu creio que é preciso uma ação mais direta, porque às vezes é uma brincadeira que não tem propriamente maldade, que não tem intenção de atingir a pessoa nesse aspecto. É apenas uma forma de brincar que também não se pode exigir que o empregado e as pessoas que estão convivendo num ambiente sejam absolutamente rígidos na sua conduta, de modo a não poder brincar uma pessoa com a outra. Mas é bom o funcionário ter bom senso ali para evitar... É necessário que seja assim, porque se um ou outro se exceder, ele vai realmente, então, criar um assédio sexual. Ele tem que se lembrar que ele está num ambiente de trabalho, principalmente, e que tem que respeitar quem está com ele. Não pode fazer qualquer ato e deixar que isso pareça uma coisa normal. Se ele age com maldade, ele tem que ser castigado. Bom, e quando o assédio moral acontece em uma empresa privada, a competência para julgar a ação é da Justiça Trabalhista. Mas quando o caso é no serviço público, aí muda um pouco de figura. Esse tipo de ação pode ser de competência da Justiça Comum. O que você faria se fosse vítima de situações constrangedoras no trabalho ou até de insinuações de cunho sexual? Cada vez mais as pessoas recorrem à justiça quando se sentem prejudicadas. O assédio sexual é tipificado como crime e foi introduzido no Código Penal por uma lei de 2001. A pena prevista é de 1 a 2 anos de detenção, tempo que pode ser aumentado em 1/3 se a vítima for menor de idade. Já o assédio moral não faz parte expressamente do ordenamento jurídico brasileiro, mas também tem sido combatido. Quando acontece em empresas privadas, é julgado pela Justiça do Trabalho. Atualmente tramitam no Tribunal Superior do Trabalho cerca de 2.500 processos envolvendo os dois tipos de assédio. Já quando a situação é registrada no serviço público, a competência é da Justiça Comum. O Superior Tribunal de Justiça recebeu nos últimos anos diversos casos de abusos cometidos por agentes do Estado contra colegas de trabalho, subordinados ou público em geral. Em setembro do ano passado, em decisão inédita, o STJ reconheceu o assédio moral como ato de improbidade administrativa ao julgar o caso do prefeito de uma cidade gaúcha que perseguiu a servidora que denunciou problemas como a dívida do município junto ao Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Em outro processo, um professor da rede pública de Santa Catarina perdeu o cargo por assediar sexualmente alunas. Doutor Mariano, os 2 casos que a gente mostrou na reportagem foram reconhecidos como atos de improbidade administrativa. Pela lei, o que pode ser enquadrado como tal? Olha, a conduta de assédio moral em face de um servidor público, ela pode ser apurada por meio de processo administrativo disciplinar. A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, embora não preveja expressamente a conduta do assédio moral, prevê vários dispositivos dentre seus deveres e proibições aos servidores. Lá no artigo 116, por exemplo, tem alguns deveres: o dever de moralidade, o dever de urbanidade, o dever de respeito à instituição em que serve. A gente tem algumas proibições, como a proibição de lograr do cargo em detrimento da função pública. Isso, por si, já permite que o regime dos servidores puna de forma exemplar e ampla, conforme a gradação da conduta. Agora, a conduta de assédio moral também pode ser apurado e punido em face de uma ação civil de improbidade administrativa. A competência para a ação de improbidade, apurando, então, o assédio moral, que se enquadra dentro a modalidade de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, lá no artigo 11 da lei, é de competência da Justiça Comum, estadual ou federal, tendo como instância recursal o STJ. Doutor Valdir, a gente já falou um pouquinho aqui que o assédio moral ele pode se dar tanto vertical quanto horizontal, mas também pode ser caracterizado como entre colegas que ocupam a mesma função, ocupam funções similares? Sem dúvida, isso existe na prática, existe muito esse tipo de situação, sendo que é mais comum o assédio moral se dar entre o superior em relação ao subordinado, não é? Isso é o que mais acontece na prática, digamos assim, do serviço público e até do serviço privado também. O chefe assedia o subordinado, às vezes por uma questão de perseguição simples, ou então porque tem alguma coisa pessoal contra ele e aproveita aquele local de trabalho para utilizar-se desse meio e perseguir o colega, constranger o colega no ambiente de trabalho e tornar, muitas vezes, insuportável para essa pessoa que está sendo assediada o local onde ele trabalha. Doutor Mariano, e como caracterizar esse assédio moral? Doutor Valdir falou aqui das perseguições, das provocações, o fato de uma pessoa também ser encostada no serviço, não receber uma função mais adequada a ela, também configura? Existem várias formas de caracterizar, embora seja difícil a formação do conjunto probatório. São situações tão subjetivas, de difícil comprovação, né? Mas não só encostar, como remover um servidor da localidade como uma forma de punição, dar uma carga de horário superior àquela estipulada ou fora das condições pré-estabelecidas. Então, são inúmeras as possibilidades. Doutor Valdir, e é fácil a pessoa perceber que ela está sendo vítima de um assédio? Porque muitas vezes a pessoa fica até em dúvida ali, pensando se ela não está exagerando ou não. É fácil perceber? É necessário, naturalmente, que haja uma comprovação para que isso se configure. A pessoa que está sendo assediada pode ter uma certa maldade e pensar que apenas porque o chefe tomou alguma atitude que não lhe agradou e que ela está sendo moralmente assediada. Porque hoje também nós temos um problema muito sério com relação a essas coisas, que é o problema do dano moral que resulta de um assédio. E existem situações em que a gente tem visto na justiça uma busca de alguns empregados pelo dano moral, para se valer daquele meio para um benefício financeiro, por exemplo, a ponto de uma desembargadora do trabalho de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ter comentado fatos dessa natureza, dizendo que muitas vezes tem acontecido na Justiça do Trabalho um desvirtuamento desse pedido de dano moral, essa coisa toda, de modo a transformarem a própria justiça
em uma roleta de sorte. E este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos conferir a pergunta feita por um telespectador. Eu gostaria de saber o que acontece com o servidor que assedia outro dentro do trabalho. Doutor Mariano, em casos assim, sempre é aberto um processo administrativo disciplinar? É aberto o processo administrativo disciplinar, vai ser apurada a conduta. Eu até falei no começo do nosso bate-papo que essa conduta tanto, na maioria das vezes, parte do superior hierárquico, mas pode partir também entre o par ou do inferior. O que vai ser avaliado? O processo administrativo disciplinar vai avaliar os antecedentes funcionais, o prejuízo que essa conduta gerou ao serviço público, não é, para gradar uma penalidade. Quando esse assédio parte do superior, a diferença, porque ele existe tanto em padrão de igualdade, né, em uma forma horizontal, mas é o agravamento da penalidade. Doutor Valdir, a gente já falou aqui que no caso do assédio sexual é prevista pena. E no caso do assédio moral, também pode ser aberto um processo criminal, além do processo administrativo disciplinar, como a gente falou aqui? Não existe atualmente lei no Brasil nesse sentido, mas existem princípios que regulam, inclusive, o próprio artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que trata do respeito à personalidade, né, que cada pessoa tem direito à sua intimidade pessoal e, se ela for violada, ela pode ser, inclusive, indenizada por quem cometeu aquela atitude contra ela. Então, quer dizer que, além do processo criminal, também sempre cabe um processo de indenização, um processo civil? Sim, certamente, certamente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Mariano Borges, advogado e professor de Direito Administrativo, e Valdir Campos Lima, advogado de Direito Trabalhista. No programa de hoje estamos conversando sobre os assédios moral e sexual e suas consequências legais. E a gente está falando aqui sobre assédio no serviço público de modo geral, mas também acontece muito no meio militar. É o que mostra uma pesquisa realizada em fevereiro deste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da FGV, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. 13 mil profissionais das diversas corporações responderam ao questionário de forma anônima. Cerca de 40% das mulheres e 20% dos homens afirmaram já terem sido vítimas de algum tipo de assédio moral ou sexual dentro da instituição, sentindo-se desrespeitados ou coagidos a dar consentimento, sendo assédio moral para quase 75% das mulheres e mais de 95% dos homens, e assédio sexual para cerca de 26% das mulheres e 4,4% dos homens. Quase 12% dos assediados prestaram queixa e mais de 70% deles afirmaram que o responsável pelo assédio foi um superior hierárquico. Doutor Valdir, o assédio é tratado de forma diferente no meio militar? O fato da hierarquia ser tão valorizada nessas instituições influencia? Isso certamente influencia, porque exatamente essa questão da hierarquia torna as pessoas que estão a elas sujeitas muito preocupadas com exatamente o que possa acontecer em relação a isso. Porque tem-se no meio militar aquela noção sempre de que o superior manda, né? Então isso realmente causa um certo constrangimento, porque o subordinado está subordinado realmente de várias maneiras ao aquele superior hierárquico, de modo que existe uma dificuldade muito grande para aquela pessoa que é subordinada fazer, por exemplo, uma queixa contra o superior, porque ela vai ter medo de que seja castigada de alguma forma por isso, por essa conduta. Talvez por isso a gente viu que apenas 12% denunciaram. Sem né? dúvida, exatamente. Isso já demonstra que essa estatística demonstra o que acontece, porque, na realidade, se for verificar
o que acontece em relação ao fato, eles acontecem e a gente vê, sabe, mas não se denuncia porque se tem medo de denunciar. Doutor Mariano, e o que configura uma perseguição? A remoção compulsória pode ser um exemplo? A remoção, ela é um instituto que serve para deslocar o servidor, pode ser a pedido, pode ser no interesse da administração e não para punir. Quando é usado como forma de punição, isso não só é um abuso de poder, como é um claro e nítido ato de assédio moral e mais, caracteriza também um ato de improbidade administrativa. A gente já falou aqui que o assédio pode vir do superior para o inferior ou ao contrário, até entre colegas. Mas existe diferença da punição, né? O senhor falou que é agravado, não é isso? O agravamento da punição decorre, claro, quando o superior hierárquico, porque pela desigualdade, pela condição em que ele se encontra e outra, com medo, temendo represálias do superior, é muito possível que os pares também passem a participar desse assédio de alguma maneira. E, embora o vínculo estatutário do servidor lhe dê estabilidade, o que faz com que o seu superior não possa dispor sobre o vínculo, tem uma outra questão, né? No serviço público, muitos, talvez a maioria dos superiores não detenham esse vínculo. Tem um vínculo decorrente de uma relação de amizade ou de uma relação política. Às vezes nem sempre são pessoas preparadas para ocupar esse cargo. E muitas vezes exercem esse assédio como forma de minimizar sua incapacidade técnica. Vamos ver mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Se o assédio foi feito por um colega de trabalho fora do ambiente de trabalho, a pessoa pode reclamar? Doutor Valdir, como é que funciona nesses casos? A relação de trabalho é levada em conta mesmo fora desse ambiente? Aí é preciso um caso concreto. Um caso concreto, uma verificação muito exata daquilo, porque fora do ambiente do trabalho, como é que o superior, por exemplo, que é responsável por essa punição, por esse comportamento, poderá avaliar? Ele precisaria de ter uma prova muito contundente, além do que seria muito difícil para ele fazer essa avaliação. Eu entendo pessoalmente que fora do ambiente do trabalho não se pode vislumbrar esse assédio moral que tem relação com o trabalho. Vamos conferir a última pergunta. Gostaria de saber como o Estatuto do Servidor ampara os funcionários que foram assediados. Doutor Mariano, qual amparo os servidores têm? O amparo é a possibilidade de representação. Representação a quem, né? O artigo 143 diz que a autoridade que tiver o conhecimento do cometimento de falta funcional tem o dever de apurar e de punir. O servidor deve procurar a autoridade superior e fazer uma representação. Não deve ter medo de fazer, porque esse é um tipo de conduta que a omissão faz com que ela amplie, inclusive, as suas dimensões. Né? Então, é isso que é facultado ao servidor, buscar o seu direito de representação. E é fácil o servidor conseguir uma testemunha ali, porque muitas vezes a pessoa está do lado, percebe, mas fica com medo de uma represália também, né? Fica com medo de uma represália, mas, por outro lado, qual o cuidado que a pessoa assediada deve tomar? Deve anotar criteriosamente os fatos, as datas, os acontecimentos, as pessoas presentes. A administração pública sugere que se instaure uma sindicância inicialmente investigativa e, através dessa sindicância investigativa, sejam ouvidas as partes, as pessoas, realizadas acariações, no intuito de trazer à tona a verdade dos fatos, e aí, se colhidas provas mínimas, fica mais fácil evidenciar a conduta. E a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o assédio em ambiente de trabalho. Vamos conferir as opiniões. O supervisor, né, ou até mesmo o gestor, às vezes fala de uma forma que compromete ou constrange o funcionário ou o vendedor. Às vezes a pessoa subalterna não tem conhecimento do que ela é capaz, não tem conhecimento de lei, não tem conhecimento de nada, então por isso acontece. Eu acho que o funcionário sai de sua casa para trabalhar, não é, e de repente vítima de assédio, um assédio, uma coisa absurda, eu acho. Tem que buscar ajuda, buscar os meios legais e ir em frente, não ter medo da denúncia, simplesmente buscar os seus direitos. É isso aí, né, doutor Mariano? Não pode ter medo da denúncia, né? Não pode ter.
Não pode ter. E deve fazer isso antes, porque os danos são muito grandes, muito grandes. No meu escritório eu recebi, foi até interessante, quando vocês me convidaram para participar, eu tinha recebido um servidor federal que tinha chegado. O estado que ele chegou, naquele escritório, uma pessoa, quer dizer, que estudou, que se dedicou por alguns anos para ingressar no serviço público, acometido de um assédio, e fez a coisa certa. Agora, muitas pessoas evitam denunciar ainda por medo de represália, por medo de discriminação entre os próprios colegas? Primeiramente, aquilo que você mesmo falou. Num primeiro momento, ele nem acredita que aquilo está efetivamente acontecendo. Depois, por medo de represália, por medo disso vir a atrapalhar a sua ascensão funcional, seu crescimento dentro da instituição, de se indispor com seus pares. Isso gera uma coisa muito mais grave, que é o seu isolamento do grupo, o que gera posteriormente o agravamento da conduta de assédio. Doutor Valdir, como essas pessoas podem se precaver, então, se elas precisam fazer uma denúncia para elas evitarem maior represália no trabalho? Bem, é necessário realmente, nesses casos, como quase em todos os casos parecidos com isso, que se tenha provas contundentes, porque existe também a denunciação falsa e que precisa ser combatida com muita veemência, porque isso também pode causar prejuízos muito grandes, até às vezes muito maiores do que o próprio assédio. Então, é preciso que a pessoa esteja bem munida, como diz o doutor Mariano, de todas as provas para que se possa fazer essa investigação e se constatar o fato realmente, se ele existiu. Agora, o senhor falou aqui da denúncia falsa. Caso a pessoa faça uma denúncia falsa, aí ela pode estar cometendo um crime, né? Ela pode estar cometendo um crime, aí será exatamente penalizada, nesse sentido, deverá ser penalizada, e quem foi vítima disto terá, na realidade, até a obrigação de fazer a denúncia, de procurar os meios jurídicos necessários para ser ressarcida a respeito disso. Aí o processo todo se inverte, essa pessoa que passa a ser detentora de direitos, inclusive de indenização? Exatamente. E não é fora do comum. O doutor Mariano certamente conhece muito. Ele sabe que essas coisas acontecem realmente e é o que a gente tem que se precaver, até como advogados mesmo, quando nós recebemos um cliente, nós temos que saber o que estamos ouvindo do cliente, porque pode ser que chegue no meu escritório alguém que queira apenas se aproveitar de uma situação, e eu tenho, como advogado, que primeiro me certificar de que os fatos relatados são verídicos. E que os poderes do Estado não sejam usados, né? Exatamente. Usados com má fé, né? Controvérsia da lei, né? Para interesses espúrios. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês de que forma as instituições devem agir, o que pode ser feito para evitar que o assédio moral e sexual continue a acontecer. Doutor Mariano. Eu acredito muito no treinamento, na procura em manter um ambiente saudável. Um ambiente saudável. Você pode dar o exemplo do Ministério Público. O Ministério Público desenvolveu uma cartilha e passou a ministrar alguns cursos para melhorar a condição, para esclarecer aos servidores sobre as condutas. Eu acho que a melhoria do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, é a única forma de se combater isso. E para o senhor, doutor Valdir? Eu entendo uma frase de São Paulo, que ele diz, o que nós devemos ao outro é o amor. O amor não é o amor íntimo, mas é o amor de respeito, de consideração à pessoa. E a gente tem que ter, cada um de nós temos que ter condutas que sejam baseadas em princípios morais severos, para que evitemos esse tipo de coisa, porque isso pode acontecer em repartição pública, em repartição privada, em qualquer lugar, exatamente por falta desses conceitos íntimos que a pessoa deve ter com relação a quem está do seu lado, seja amigo, seja colega de trabalho, seja um chefe, e essa questão do respeito é uma prioridade na vida de cada pessoa. Respeito acima de tudo, né? Respeito acima de tudo.
Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Mariano, doutor Valdir, agradeço muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos prestados. E agradeço também a sua companhia. Se quiser participar do nosso programa, é só enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Para rever este e outros programas, basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.